Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro de Apocalipse. Nós estamos hoje na aula de número 19, nós estamos aí no capítulo número 3 do livro do Apocalipse. Nós estamos vendo aí as cartas que Jesus pediu para o apóstolo João escrever às 7 igrejas da Ásia Menor. E nós já estudamos aí as cartas da igreja de Éfeso, da igreja de Esmirna, da igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira e agora nós estamos estudando a igreja de Sardes. Estamos aí na quinta igreja, ok? Se você chegou agora no canal, né? Primeira coisa, eu peço que você se inscreva no canal e depois que você possa ir lá na playlist do canal, que lá vão ter vários cursos já bíblicos, ok? Eu já ministrei cursos completos, estão todas as aulas lá gravadas. Inclusive esse curso aqui do Estudo de Apocalipse, né? Da aula 1 até a aula 18, já estão todas disponíveis e, queridos, é tudo de graça, tá? Não tem que pagar nada, não tem que ser membro do canal, não tem que doar nada, ok? O meu objetivo aqui com o canal Gospel Tech 316, com esses estudos aqui, é levar realmente a palavra de Deus para que a pessoa conheça mais sobre a palavra de Deus, a verdade, né? A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o objetivo é levar a palavra de Deus, a verdade, para o maior número de pessoas, ok? Para que essas pessoas possam conhecer o verdadeiro evangelho, conhecer seu verdadeiro Salvador, que é Cristo Jesus. Então, com isso, eu só te peço, né? Além de você se inscrever no canal, você compartilhar também os vídeos com outras pessoas. Maravilha? Então, se você está chegando agora, reveja as outras aulas, né? Então, nós estamos estudando aqui a igreja de Sardes, nesse momento, é a quinta igreja, é a quinta carta, e todas as igrejas, todas as cartas direcionadas às igrejas, naquela época, né, há quase 2000 anos atrás, foram cartas porque direcionadas a essas igrejas, porque Jesus ali identificava os pontos positivos e elogiava dessas igrejas, os membros das igrejas, e identificava também e principalmente os pontos negativos, aonde aquela igreja, aonde aquelas pessoas estavam errando, aonde aquelas pessoas estavam pecando, né? E Jesus mostrava o erro para elas e falava: olha, volte-se para o caminho certo, né? Se arrependa, deixe de fazer o que está fazendo de errado e volte a fazer o que é certo. Ouça o que o Espírito diz, né? Às igrejas, ouça, entenda, haja, coloque em prática o que eu estou pedindo para você colocar. Então, todas essas cartas direcionadas a essas 7 igrejas têm muito a ver com as nossas igrejas dos dias atuais que nós estamos vivendo. Tem muito a ver com nossas vidas. Então, todas essas cartas são sim maravilhosas e são aprendizado para nós. Podemos meditar nelas, olhar primeiro para dentro de nós mesmos e ver se nós estamos cometendo algum desses erros que é, Jesus mostrou a essas igrejas. Se tivermos, que nós nos arrependamos, procuramos voltar atrás, procuramos voltar a fazer o que é certo. E se você também é líder de igreja, se você é líder de ministério, observe também como está o seu ministério ou como está a sua igreja. Se por um acaso está ocorrendo nesses mesmos erros que aquelas igrejas ocorriam naquela época. Então, para você ter uma ideia, nós estamos aí no capítulo 3 do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse na Bíblia são 22 capítulos no total. Nós estamos no 3 ainda e já são 19 aulas, tá? Então essas cartas aí, elas nos passam um conteúdo muito importante para as nossas vidas cristãs. Bom, pessoal, vamos orar para nós darmos início à nossa aula de hoje, então. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te honramos, nós exaltamos o teu santo e poderoso nome. Jesus, tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ó Pai, tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Príncipe da paz, tu és a pedra, Senhor, angular, tu és tudo em nossas vidas, ó Deus.
Que o Senhor, nesse momento, venha nos abençoar, ó Pai, com a Tua palavra. O Senhor venha me usar, Senhor, para poder ensinar, para poder expressar a Tua palavra a todas as pessoas que irão ver, assistir, ouvir, ó Deus. Que o Senhor realmente trabalhe em nosso coração, em nossa mente, nossa alma, ó Deus, e que nós possamos não somente ouvir e entender, mas possamos colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor. Que nós possamos realmente viver a Tua palavra, viver a verdade. Que possamos ser exemplos nesse mundo, possamos ser a luz do mundo, o sal da terra. Nós possamos realmente ser pessoas onde outras vejam nós e falem: naquela pessoa existe algo diferente. E esse algo diferente é o Teu Evangelho, Deus. Esse algo diferente é Teu Espírito Santo habitando em nós. É a salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Fica conosco nesse tempo, Senhor, que o Senhor possa ministrar em nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, nossa aula de hoje, aula número 19, né? Estamos falando aí da igreja de Sardes, então estamos falando sobre reavivamento ou sepultamento, né? Estamos na parte 2. Os versículos do capítulo 3, que fala sobre a igreja de Sardes, é do versículo 1 ao versículo 6, né? Nós podemos até começar a ler aqui, ok? Esses versículos. Então diz assim, Apocalipse 3, versículos 1 ao 6. Escreva a Sardes, ao anjo da igreja. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus numa das mãos e as 7 estrelas na outra. Veja o que você tem feito. Você tem reputação de ser dinâmico, ser vivo, mas a verdade é que está morto, sem vida como uma pedra. Ponha-se de pé, respire fundo. Talvez ainda haja vida em você, mas não dá para confirmar isso examinando o que você faz, pois nada da obra de Deus foi realizada. Sua condição é desesperadora. Pense no dom que você já teve nas mãos, a mensagem, a palavra que você ouviu, e apegue-se outra vez a ela. Volte para Deus. Se você puxar a coberta, cobrir a cabeça e dormir, sem ao menos se lembrar de Deus, vou aparecer na hora em que você menos espera, como um ladrão de noite. Você ainda tem alguns seguidores de Jesus aí em Sardes, que não se contaminaram e não chafurdaram na lama fétida dos caminhos do mundo. E eles vão marchar comigo num desfile triunfal. Eles provaram seu valor. Os vencedores vão marchar num desfile triunfal e terão um nome escrito no livro da vida para sempre. Vou liderá-los e apresentá-los pelo nome ao meu Pai e aos seus anjos. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Então esses são, queridos, os 6 versículos que nós estamos estudando aí, que fala sobre a igreja de Sardes. Nós vimos na aula passada aí sobre o quê? Nós vimos, demos um panorama, uma introdução sobre a igreja de Sardes se parecer muito com a cidade onde ela estava, que é a cidade também de Sardes. Então nós estudamos um pouquinho tudo o que aconteceu com essa cidade e vimos sobre a necessidade de um reavivamento. Então, quando uma igreja ela parece ser dinâmica, parece ser ativa, parece estar viva, mas na verdade está morta. Ela precisa de um reavivamento. Então nós vimos a necessidade desse reavivamento na aula passada, na aula número 18, e hoje nós vamos ver mais 3 tópicos sobre o reavivamento. Então hoje, agora, os imperativos para o reavivamento. O versículo 3 diz o seguinte: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Então, aqui nesse versículo 3, Jesus aponta aqui 3 ordens, né? 3 imperativos para o reavivamento da igreja, para o meu e para o seu reavivamento. Em primeiro lugar,
uma volta, um retorno urgente à palavra de Deus. E o que é que eles ouviram e deviam lembrar, deviam guardar e deviam voltar a fazer? A palavra de Deus, ok? A igreja tinha se apartado, tinha ficado longe da pureza da palavra, né? Não estava mais vivendo ali a palavra de Deus em seu conteúdo puro, em sua raiz. Estavam já deturpando a palavra de Deus. Então, o reavivamento, ele é resultado dessa lembrança dos tempos do primeiro amor e dessa volta à palavra, né? O que é a lembrança dos tempos do primeiro amor? Geralmente, quando nós nos convertemos, geralmente quando nós aceitamos a palavra de Deus em nossas vidas, quando Cristo vem e nos abraça, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como sendo nosso Senhor e Salvador, nós ali iniciamos e vivemos um primeiro amor, né? A gente quer ir na igreja quase todos os dias, nós estamos ali em quase todos os cultos, nós procuramos ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Então, o reavivamento nada mais é que a gente voltar a essas práticas. Uma igreja pode ser reavivada quando volta ao passado e lembra dos tempos antigos, do fervor que essa igreja tinha, né? Do entusiasmo que essa igreja tinha, da sua devoção verdadeira a Jesus Cristo. Então, deixemos nós que a história passada nos desafie no presente, nesse exato momento, a voltarmos à palavra de Deus. Quando uma igreja experimenta um reavivamento, ela passa novamente a ter fome da palavra, a querer aprender mais, a querer saber, a querer conhecer, a querer praticar. E o primeiro sinal que a gente pode notar sobre reavivamento é a volta do povo de Deus à palavra. Então, os cristãos, os crentes, passam a ter fome de Deus e também da palavra de Deus, a Bíblia. Começam a se dedicar ao estudo das Escrituras, abandonam o descaso e a negligência com a palavra. A palavra torna-se doce como mel, algo desejável. E as antigas veredas se fazem novas e atraentes. A palavra torna-se viva, deleitosa e transformadora, né? Então, aquela palavra que havia sido deixada distante, havia sido deixada no seu conteúdo principal, havia sido deturpada, com um reavivamento verdadeiro, a gente começa ao primeiro amor, nos voltarmos e começamos de novo a estudar a palavra e começamos de novo a querer buscar o verdadeiro sentido e a viver isso em comunhão, tá? Então ela transforma. O verdadeiro avivamento, ele é fundamentado na palavra, orientado e também limitado pela palavra, né? Ele tem na Bíblia a sua base, sua fonte, sua motivação e seu limite e seus propósitos. Então a gente vê que tudo na igreja, tudo em nossa vida, nós temos como base o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a base para tudo em nossas vidas, né? Eu costumo falar que a Bíblia é o nosso manual da vida. A gente às vezes compra, né, alguns aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e tudo mais, e sempre eles acompanham o manual. Os que não acompanham hoje em dia mais o manual ali impresso, você entra na internet, vai ter um QR Code ali, você digitaliza o QR Code, vai te levar para uma página e você vai ler o manual ou vai baixar em PDF. Mas tem ali as regras, tem ali os escritos para você conhecer sobre aquele produto e como utilizar aquele produto, como dar manutenção naquele produto. Para quê? Para ele durar um tempo maior funcionando corretamente. Nas nossas vidas também nós temos aí o nosso manual da vida, né? Temos ele de forma impressa. Quantas Bíblias nós não temos que nós podemos comprar nas livrarias, né, na internet? E temos também ela no nosso celular, no nosso tablet, de forma digital. Então, hoje em dia, nós brasileiros não temos desculpas para não aprender, para não ler, para não querer ter fome da palavra de Deus, pois nós temos ela disponível em vários lugares da nossa vida. E ela é o nosso manual da vida. Então, o avivamento não pode ser confundido com liturgia animada, né? Com culto festivo,
com inovações litúrgicas, obras abundantes, né? Dons carismáticos, milagres extraordinários. O reavivamento é algo bíblico. Se não for bíblico, não vem de Deus. Então, né, em primeiro lugar, nós temos que saber é o quê? O reavivamento é voltarmos urgentemente à palavra de Deus. Em segundo lugar, nós temos que voltar a ser vigilantes espiritualmente, vigiar espiritualmente. Sardes caiu porque não vigiou. Tanto a cidade de Sardes, nós vimos na aula passada, como a igreja de Sardes caiu porque não vigiou, não orou. A cidade de Sardes era uma acrópole inexpugnável que nunca fora conquistada em ataque direto, confronto direto com soldados. Mas 2 vezes na história da cidade, ela foi tomada de surpresa por falta de vigilância da parte de quem? Dos defensores. E Jesus alerta a igreja que se ela não vigiar, se ela não acordar, ele, Jesus, virá como um ladrão de noite, inesperadamente. Para aqueles que pensam que estão salvos, mas ainda não se converteram realmente, verdadeiramente, aquele dia que Jesus voltar será dia de trevas e não de luz, ok? Então a volta de Jesus vai ser algo extraordinário, mas para aquelas pessoas que não se converteram, que realmente não creem, não praticam as obras de Deus, para elas não vai ser um dia bom não, vai ser dia de trevas, né? Então nós temos que, além de voltar à palavra de Deus, nós temos que voltar a vigiar. Mateus 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 23, diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que obedece, que conhece a palavra e obedece, e vive a palavra a cada momento, a cada dia. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ok? Então, aqui está o quê? Um exemplo para nós de pessoas que pareciam ser cristãs, que pareciam ser crentes, que pareciam fazer muitas coisas boas, mas ali no fundo do coração, elas estavam fazendo provavelmente só para se aparecerem, para ganhar mérito, né? Mas a palavra de Deus verdadeira não estavam vivendo no seu dia a dia. Então a igreja precisa ser vigilante contra as ciladas, as astutas ciladas, as armadilhas de Satanás, contra a tentação do pecado. Os cristãos, os crentes, devem fugir de lugares, situações e pessoas que podem ser um laço para seus pés, ok? Então você está ali, por exemplo, seu serviço, seu trabalho, ou na faculdade, na escola, né? Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que seja casada. Aí, de repente, né, chega uma pessoa do sexo oposto, começa a ter uma amizade com você, começa a se aproximar mais de você, de repente começa a te tocar, começa a levar umas conversas para lá. Então, isso aí já é o quê? Uma tentação, um pecado, certo? Então, se você continuar deixando essas coisas alimentarem no dia a dia o seu coração, muito provavelmente você vai cair em adultério, né? Então, queridos, quando nós pecamos, não é assim, no estalar de dedo, geralmente. Geralmente, as tentações, elas vêm em nossas vidas e nós conseguimos identificar elas, né? Só que aí nós temos que ter o conhecimento, temos que querer viver a verdade de Deus e rejeitar essas tentações do inimigo para nossas vidas. Porque Satanás, sabendo que você é um cristão verdadeiro, sabendo que você é um soldado de Cristo, que você está fazendo a diferença para o reino de Deus, ele com certeza vai querer te abater. Ele com certeza, Satanás, vai querer te derrubar. E que jeito que ele vai te derrubar? Ele vai ficar te analisando.
Ele vai ficar sondando você e vai tentar ver qual é o seu ponto fraco, para ele te acertar justamente, para ele penetrar ali justamente esse seu ponto fraco. Por isso que, além da palavra de Deus, nós vivemos ela, Jesus aqui, em segundo ponto, manda nós o quê? Vigiarmos. Nós temos que vigiar, certo? Então, alguns membros da igreja ali de Sardes estavam sonolentos e não mortos. Ainda não haviam morrido totalmente espiritualmente, mas ainda estavam quase, estavam sonolentos. E Jesus os exorta, né, a se levantarem desse sono letárgico. Olha, levanta, acorda, veja os erros que você está cometendo, veja os pecados que você está cometendo. Volte-se para mim, volte-se para a palavra de Deus. Efésios 5,14 diz assim: por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se de dentre os mortos e Cristo o iluminará. Então, há crentes, há cristãos que estão dormindo espiritualmente. São e estão acomodados, né? São indiferentes às coisas de Deus. Às vezes, quando ela vê uma pessoa praticando algo errado, um pecado, ela fica indiferente. Ah, não sou eu, né? E também não sei se hoje em dia é certo ou errado. Está indiferente. Não tem apetite espiritual. Não vibram com as coisas celestiais do céu. Os cristãos, os crentes fiéis, precisam o quê? Fortalecer os que estão com o pé na cova e socorrer aqueles que estão se contaminando com o mundo. Então, se nós somos um cristão verdadeiro, nós temos que ficar o quê? Alertas, vigilantes, ver se tem algum irmão nosso próximo que está errando. Se tiver, chegamos nele com muito amor, com muito carinho, mas com a palavra de Deus para corrigi-lo, para exortá-lo. Falar, meu irmão, olha, presta atenção. A palavra de Deus diz assim, 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 assado. Você está praticando, vivendo algo fora da palavra de Deus. Você está pecando. Vamos orar, vamos tentar fazer com que você saia dessa mornidão espiritual, desse seu sono espiritual. Então, a gente não precisa vigiar somente a nós mesmos, mas precisamos também vigiar aos outros que estão ao nosso redor, que nós amamos essas pessoas, para que elas não caiam. Então, uma minoria ativa pode chamar, né, uma minoria ativa, alguns cristãos verdadeiros que estão na igreja ainda e não se desviaram, essa minoria, elas podem chamar de volta a maioria que estão morrendo espiritualmente. Um remanescente forte, robusto, pode fortalecer o que resta e que estava para morrer. Então, se por acaso, né, você vive numa igreja onde você está vendo que existe muitos irmãos que estão se contaminando com as coisas do mundo, estão tentando trazer, né, os costumes e as coisas do mundo para dentro da igreja, conversa com o seu líder, chega nele e fala, olha, pastor, líder, estou vendo isso assim, assim, assado, eu acho que essas pessoas estão meio que morrendo espiritualmente. Vamos orar, vamos tentar chegar nelas, vamos exortar elas, porque uma minoria sadia pode recuperar aquele monte que está morrendo, ok? O Apocalipse, versículo 4 do capítulo 3, diz assim: mas você tem aí em Sardes, na igreja de Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, ou seja, que não estão pecando, que não estão errando. Elas andarão comigo, Jesus fala, vestidas de branco, pois são dignas. Então, apesar da igreja de Sardes estar sendo contaminada pelas coisas do mundo e haver ali muitos cristãos, muitos crentes que estavam morrendo espiritualmente, ainda tinha uma minoria que estava vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, nós precisamos vigiar e orar. Os tempos são maus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos maus. Nós estamos vivendo tempos sob muita pressão. Os perigos são sutis. O diabo não atacou a igreja de Sardes com uma perseguição e nem com heresia, mas ele minou a igreja com o quê? Com as coisas do mundo, com o mundanismo. Então os crentes, os cristãos, não estão sendo mortos pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo, entendeu? Então, diferente das outras igrejas que nós vimos ali, que tinham seus membros martirizados, aqui em Sardes não. Aqui em Sardes a estratégia de Satanás era outra.
Ele viu que ele podia contaminar os membros com a igreja sem poder provocar a morte de ninguém por espada. Ele viu que ele podia provocar a morte espiritual. É pior do que a morte física, com as coisas do mundo. Então, a igreja de Sardes não era uma igreja herética e apóstata. Não havia ali heresias nem falsos mestres na igreja, como as outras. A igreja não sofria perseguição, não era perturbada por heresias, não era importunada por oposição dos judeus, iguais às outras. Ela era uma igreja ortodoxa, mas estava morta. O remanescente fiel devia estar vigilante para não cair em pecado e também para preservar uma igreja decadente da extinção, restabelecendo sua chama e seu ardor pela palavra de Deus, pelo Senhor. Bom, então, nós devemos aí, em primeiro lugar, né, voltar à palavra de Deus. Em segundo lugar, vigiar e orar. E em terceiro lugar, voltar à santidade. Né? O torpor espiritual em Sardes não tinha atingido a todos. Ainda havia algumas pessoas que permaneciam fiéis a Cristo. Embora a igreja estivesse cheia, havia apenas uns poucos que eram crentes verdadeiros e que não haviam se contaminado com as coisas do mundo ou com o mundo. Então, a maioria dos cristãos ali estava vivendo com vestes manchadas, estavam pecando e não tendo obras íntegras diante de Deus. Estava fazendo aquilo que Deus queria que eles fizessem. As vestes sujas, manchadas, falam do quê? Pecado, impureza, mundanismo. Obras sem integridade falam de caráter distorcido, de motivações erradas, de ausência da santidade. Né? Então ali eles tinham suas vestes, suas roupas manchadas pelos seus pecados, pelos seus delitos, pela sua integridade que estava deturpada. Né? Então eles teriam também que voltar à santidade. Ok? Então, três ordens, né, que nós temos aí que Jesus nos ensinou para ter um reavivamento. Três ordens. Primeiro, voltar à palavra de Deus. Segundo, orar e vigiar, ter vigilância. E terceiro, buscar a santidade, ok? Não pecar. Então, esses são os imperativos para o reavivamento. E agora nós vamos ver aí o agente do reavivamento, certo? Então, quem é o principal fator ou principal pessoa, ou principal coisa que nos traz o reavivamento? É Jesus, né? Jesus, ele é o agente do reavivamento. Então, ele pode trazer reavivamento para a igreja por três razões. Quais são essas três razões? Primeiro, porque Jesus conhece o estado da igreja. Então, ele sabe como que a igreja realmente está se comportando. A verdadeira situação da igreja, não aquilo que ela aparenta ser. Jesus conhece as obras da igreja. Ele conhece a nossa vida, conhece nosso passado, conhece nossos atos, conhece nossas motivações. O próprio livro do Apocalipse diz que seus olhos são como chamas de fogo. Ele vê tudo e a tudo sonda em nossos corações. Jesus vê que a igreja de Esmirna é pobre, mas aos olhos de Deus ela é rica. Ele vê que na igreja apóstata de Tiatira havia ainda um remanescente fiel. Ele vê que a igreja que tem uma grande reputação de ser viva e avivada como Sardes, na verdade está morta. Ele vê uma igreja que tem pouca força como Filadélfia ter diante de si uma porta aberta. Ele vê que uma igreja que se considera rica e abastada como Laodiceia não passa de uma igreja pobre e miserável. Então Jesus, com seus olhos como chamas de fogo, ele sabe quem realmente nós somos, o nosso íntimo, o que nós pensamos, nossos pecados, nossas motivações, como estamos e do que precisamos, tá? Então, primeiro lugar, é porque Jesus conhece nossas vidas, conhece o estado da igreja, né?
Então ele é o agente do reavivamento por causa disso. Ele conhece mais profundo o nosso ser. Segundo lugar, Jesus pode trazer reavivamento para a igreja porque ele é o dono da igreja, ok? A palavra aqui no livro do Apocalipse fala, ele tem as 7 estrelas na mão. As estrelas são quem? Os anjos das 7 igrejas. E elas representam as próprias igrejas. Então as estrelas estão na onde? Nas mãos de Jesus. Se Jesus tem as estrelas na mão, as lideranças, as igrejas na mão, quer dizer que ele administra a igreja, é dele. A igreja pertence a Jesus, ele controla a igreja, ele tem autoridade e poder para restaurar a sua igreja. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Ele pode levantar a igreja das cinzas. Ele tem tudo em suas mãos. Cristo é o dono da igreja. Ele tem cuidado da igreja. Ele exorta a igreja, ele consola a igreja, ele cura, ele restaura. Por isso que Cristo é o principal agente do reavivamento, ok? Então, ele conhece a igreja no mais profundo do seu ser e ele é o dono da igreja. Terceiro lugar, Jesus é quem reaviva a igreja por meio do seu Espírito, Espírito Santo de Deus. Jesus tem e oferece a plenitude do Espírito Santo à igreja. Ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja. O problema da igreja de Sardes era a morte espiritual. Cristo é o que tem o Espírito Santo, o único que pode nos dar vida. A igreja precisa passar por um avivamento ou enfrentará um sepultamento. Então, quando a igreja chega nesse ponto que chegou a igreja de Sardes, aonde ali os crentes, os cristãos estavam praticamente mortos, porque deixaram as coisas do mundo invadir suas vidas e levaram para dentro da igreja, né? Ou eles reavivavam ali, ou tinham reavivamento ali, ou iam todos serem sepultados, né? Espiritualmente falando. Então, somente o sopro do Espírito pode trazer vida para um vale de ossos secos, ok? Então, né, a palavra de Deus diz, né, que o vale de ossos secos pode voltar a ter vida novamente. Quem dá essa vida é o sopro do Espírito Santo de Deus. O profeta Ezequiel fala sobre o vale de ossos secos, né? Em Ezequiel 37:3 diz assim a palavra: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele pergunta. Senhor Deus, tu o sabes. Então, uma igreja morta, enferma, sonolenta, precisa ser reavivada pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode dar vida e restaurar a vida. Só o sopro de Deus pode fazer com que o vale de ossos secos transforme-se num exército, né? Então, Jesus é aquele que tem o Espírito e o derrama sobre a sua igreja. E pelo poder do Espírito que a igreja se levanta novamente da morte, do sono, do mundanismo, para servir novamente a Deus com fé, com entusiasmo. Jesus é quem envia o Espírito à igreja para reavivá-la. O Espírito Santo é o Espírito de vida para uma igreja morta. Quando ele sopra, a igreja morta e moribunda levanta-se. Quando ele sopra, nossa adoração formal passa a ter vida exuberante. Quando o Espírito sopra, os crentes têm amor, têm gozo, têm deleite na oração. Quando ele sopra, os cristãos, os crentes são tomados por uma alegria indizível que não dá para explicar. Quando ele sopra, os crentes testemunham de Cristo com muito poder. Então a palavra diz que devemos orar no Espírito, pregar no Espírito, adorar no Espírito, viver no Espírito e andar no Espírito. Amém? Então é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos enche, que nos dá vida a cada dia, que nos orienta através da palavra de Deus, que nos faz nos reanimar. É o Espírito Santo de Deus que Jesus manda sobre a igreja, sobre nossas vidas. Então, uma igreja que está inerte, parada,
quase morta, só pode ser reavivada por Jesus através do Espírito Santo. Uma igreja sonolenta só pode ser despertada por ele. Uma coisa é possuir o Espírito, outra é ser possuído por ele. Você deixar o Espírito Santo agir em sua vida, trabalhar em sua vida, te transformar. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito residente em nós, outra é o Espírito presidente, ou seja, ele comandar toda a nossa vida. Nós abrirmos, né, todos os quartos da nossa vida para ele entrar. Não deixar nenhum quartinho lá trancado, nenhum quartinho fechado. Fala assim: olha, Espírito Santo, você pode agir nesses outros cômodos aqui da minha vida. Você pode trabalhar nessas áreas da minha vida. Mas aqui não, aqui deixa o jeito que está. Eu vou trancar esse quartinho para o senhor não entrar. Não, queridos. O Espírito Santo tem que agir em todas as áreas da nossa vida. Ele tem que transformar todas as áreas da nossa vida. Nós quisermos ter um reavivamento verdadeiro. Amém? Então, o agente do reavivamento é Cristo e o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E a última parte, né? As bênçãos do reavivamento. Então, se nós nos deixamos ser reanimados, reavivados por Cristo e por sua palavra, pelo Espírito Santo, com certeza Jesus derramará bênção sobre nós. Né? Versículos 5 e 6, do Apocalipse 3, diz assim: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A santidade, agora, ela é garantia de glória no futuro. Então, quando eu busco a santidade aqui, nessa minha vida presente, no meu dia a dia, na verdade, eu estou o quê? Garantindo a glória no meu futuro, a minha salvação eterna. A maioria dos crentes de Sardes tinham o quê? Contaminado suas vestiduras, ou seja, tornaram-se impuros pelo pecado. O vencedor receberia vestes brancas, símbolo de festa, pureza, felicidade e vitória. Quem seria o vencedor? Aqueles que voltassem à verdade, aqueles que deixassem o pecado. Sem santidade não há salvação. Sem santificação, ninguém verá Deus. Sem vida com Deus aqui, não haverá vida com Deus no céu. Não adianta eu querer viver aqui, no meu dia a dia, aqui na terra, do jeito que eu quiser, e não me importar para as coisas, para a palavra de Deus. E dessa forma eu não viverei com ele no céu, não. Eu tenho que viver aqui primeiro na terra, debaixo do seu comando, debaixo da sua ordem, debaixo da sua vontade, para mim querer viver no céu com ele. Então, sem santidade na terra, no nosso dia a dia aqui, não há glória no céu. Então, quem não se envergonha de Cristo agora, terá o seu nome proclamado no céu por Cristo, pelo próprio Cristo. Quando uma pessoa morre, tiramos o quê? O atestado de óbito, né? Quando a pessoa morre fisicamente, a gente tem que ir lá fazer o atestado de óbito dela. Tira-se o nome dela do livro dos vivos, agora não pertence mais, não tem mais o registro do livro dos vivos, que é o seu nascimento, mas agora é o seu óbito. Os nomes dos mortos não constam no registro dos vivos. O salvo jamais será retirado do rol do céu. Então, aquele realmente que é salvo, aquele realmente que pratica cada dia a santidade, aquele realmente que é uma palavra de Deus, que vigia, que ora, que deixa o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, aquele que combate as tentações, aquele que não cai em pecado, tem o seu nome escrito por toda a eternidade no rol dos vivos, no rol do céu. E aqueles que estão mortos espiritualmente e negam a Cristo nessa vida, não têm seus nomes escritos no livro da vida. Não tem, queridos. Tá? Mas aqueles que confessam a Cristo e não se envergonham do seu nome, terão seus nomes confirmados no livro da vida e seus nomes confessados por Cristo diante do Pai. Os cristãos, os crentes fiéis,
confessam e são confessados. Nosso nome pode constar do registro de uma igreja, né? Se você é membro de uma igreja, sem estar no registro de Deus. Como assim? A pessoa frequenta a igreja, a pessoa tem o nome lá no hall de membros da igreja, mas o nome dela não está no registro de Deus? No hall do céu? É. Ter apenas a reputação de estar vivo é insuficiente. Importa que o nosso nome esteja no livro da vida, a fim de que sejamos, a fim de que o nosso nome seja proclamado por Cristo no céu. Mateus 10, versículos 32 e 33 diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então não devemos ter o quê? Vergonha de Cristo nessa vida, queridos. Devemos servir a Ele, amém? Em verdade, em espírito. Então, resumindo aqui, Cristo nos dá 3 ordens, né? 3 coisas imperativas para o nosso reavivamento, o nosso e da igreja, né? Então, primeiro, palavra de Deus. Segundo, orar e vigiar. Terceiro, buscar a santidade. Depois, conhecemos quem é o agente do reavivamento, quem vai fazer o reavivamento em nossa vida. É o Espírito Santo de Deus através de Cristo Jesus. Amém? E por último, nós vimos aí que se nós realmente nos deixarmos reavivar pela palavra, pelo Espírito de Deus, nós temos essa bênção, que é o quê? Nosso nome escrito no livro da vida e confessado por Cristo. Nosso nome na vida eterna. Ok? Então, essa é a nossa aula de número 19. Aqui nós finalizamos a carta à igreja de Sardes, que é a quinta igreja. Na próxima aula nós iremos começar o estudo sobre a igreja de Filadélfia, né? Eu espero que todas essas palavras tenham realmente entrado na sua mente, no seu coração, e você possa entender e viver ela a cada dia. Vamos estar orando para finalizar nossa aula? Se você gostou, compartilha com outros, para que essas pessoas também possam vir conhecer a palavra de Deus. Amém? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Senhor, contigo. Pelo estudo, Senhor, dessa palavra maravilhosa. Pelo Senhor nos ensinar, ó Pai, que o Senhor quer uma igreja santa, Senhor. E nós temos que ser santificados. Nós temos que buscar uma vida de comunhão contigo, de verdadeira comunhão. Nós devemos, Senhor, a cada dia estudar e conhecer e viver e praticar a tua palavra. Temos que deixar o teu Santo Espírito, ó Pai amado, reavivar, nos orientar, ó Pai. E nós temos que ter essa gana, Senhor, esse desejo de alcançar, ó Pai, a vida eterna, Senhor, a glória futura, de ter o nosso nome no livro da vida. Pai, que durante essa semana o Senhor continue nos abençoando, continue nos dando saúde, Senhor. Continua, Senhor, iluminando, Senhor, as nossas vidas com a tua palavra. Continua nos livrando de todo mal, toda enfermidade, Senhor. Todo abismo em nossas vidas, ó Pai. Cuida de nós, Senhor. Cuida. Envia os teus anjos. Dá ordem a eles para acampar ao nosso redor, ó Pai. Abençoa nós, a nossa família, a nossa casa, nosso emprego, nossos afazeres, nossas igrejas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós te pedimos e nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado. Você ficou comigo até agora. Um grande abraço, um grande beijo a todos. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.